graça e paz, amadas. Estamos indo para mais uma semana aqui no nosso devocional com o tema Mulheres Reconstruídas. E hoje o nosso tema vai ser Parando para Ser Curada. A pastora ela relata um pouco no livro, nós estamos baseadas no livro da pastora Moana Débora. E ela relata um pouco no livro a experiência que ela teve com Deus, que ela trabalhava muito na obra de Deus, ela já pastoreava um rebanho e chegou um determinado momento em que Deus pediu para que ela parasse, para que ela deixasse tudo, abandonasse tudo e voltasse para o seu lar, para a sua casa. Só que para ela foi muito difícil fazer isso, porque ela mesma relata no livro que ela tinha muito isso de querer fazer as coisas com a força do braço dela. Ela até menciona a história de Agar e Sarai, que quando Sarai vê que não vai conseguir engravidar, ela faz o quê? Ela dá a sua serva para que o seu esposo possa gerar filhos nela. E o que acontece, todo mundo sabe o que acontece com a história depois. E nasce Ismael, que quer dizer pela força do braço. Ela fala no livro que ela fez muitas das vezes as coisas com o próprio esforço dela, com a própria força do braço dela. E Deus começou a despertar ela, que era para deixar Ele fazer. E que naquele momento ela precisava voltar para a casa dela. Só que baseada nesse tema, Deus colocou uma palavra no meu coração. Ele acabou de ministrar essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Se encontra lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, quando ele ainda estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou incessantemente: Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Mas uma grande multidão o seguia e o comprimia. Aí vem a história da mulher do fluxo de sangue, né? Que todos já sabemos, que fica no meio da história de Jairo. E logo após uns versículos, lá no versículo 35, fala assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Bom, queridas, o que o Senhor falou comigo através disso, esse tema ele falou muito ao meu coração, que é parando para você ser curada. Às vezes na nossa vida é necessário parar, só que o difícil é a gente compreender, entender e aceitar esse momento de parar, esse momento de voltar, de muitas das vezes ter que retroceder, de regressar, porque a gente sempre acha que isso é errado. Só que eu digo para você, pior do que você voltar, pior do que você retroceder,
é você continuar caminhando sangrando, é você continuar caminhando machucada, ferida, e você vai acabar nesse caminho fazendo o quê? Ferindo outras pessoas. Então, o que o Senhor fala comigo através desse tema, o que Ele ministrou ao meu coração hoje, Ele me disse: filha, eu fiz você retroceder sim, eu fiz você voltar sim. É Deus que permite muitas das vezes, porque parece que quando a gente retrocede, quando a gente volta, quando a gente parece que as coisas começam a desandar, parece que você perdeu o controle da situação, parece que você está morrendo espiritualmente falando. Mas é dessa forma, é assim que Deus faz para que Ele possa fazer a gente voltar. Com a pastora no livro não foi diferente, comigo não foi diferente, eu sei que com você também não vai ser diferente. O que Deus quer é que a gente venha compreender e aceitar o propósito e o processo de tudo isso. Existe um propósito para esse processo, então nós precisamos aceitar. Muitas das vezes a gente vive coisas que a gente viveu no passado e a gente fala: Deus, por que eu tô vivendo isso de novo? E o que Deus falou comigo sobre isso foi que nessa mesma casa onde eu estou hoje, gravando esse vídeo, foi aonde eu fui desconstruída, aonde eu e meu esposo fomos desconstruídos. Há pelo menos uns 3 anos atrás aconteceu isso aqui dentro da nossa casa. Mas o que aconteceu? A gente decidiu seguir, ao invés de parar para sermos curados, para sermos reconstruídos, a gente decidiu seguir. A gente passou alguns meses difíceis, há 3 anos atrás isso. Passamos alguns meses difíceis, mas conforme foi passando o tempo, a gente foi esquecendo, foi deixando para trás, foi começando a construir algo em cima de uma ruína, em cima de algo que não havia sido reconstruído, acima de algo que ainda estava ali. A gente começou a construir algo. E o que aconteceu? Mais uma vez, a gente se viu em ruínas, porque a gente decidiu seguir ao invés de querer parar. Ao invés de querer falar: não, agora é hora de parar para a gente poder ser curado dessa situação. E o que acontece? Mais uma vez, Deus cria uma situação toda para que a gente pudesse parar novamente. E eu falo para você, é necessário você aceitar esse processo, porque se a gente não aceita como a gente fez há 3 anos atrás, é muito mais difícil depois. Se a gente tivesse aceitado há 3 anos atrás que agora é hora de parar, a gente precisa parar. Se a gente tivesse reconhecido isso há 3 anos atrás, talvez hoje a gente estivesse muito mais longe. Só que o que Deus fez? Deus fez com que a gente parasse novamente, para que a gente pudesse voltar aonde estava a ruína. Ele fez a gente voltar para dentro de casa novamente. São praticamente 3 anos dentro dessa casa. E hoje o Senhor falou comigo através dessa palavra que era a hora, que era o momento, que a reconstrução já estava sendo feita dentro de mim, dentro da minha casa, da minha família, e era o momento de eu me levantar. E foi aí que Ele me levou a essa palavra, queridas. Talvez a sua vida esteja como a vida dessa criança. Enquanto Jairo estava lá implorando, atrás de Jesus, pedindo para que Jesus curasse a sua filha, que fosse com ele até a casa dele para curar a menina, chegaram as pessoas falando: ei, Jairo, para de incomodar o mestre. A menina já morreu, a menina está morta. E Jesus olha para ele: não, tão somente creia. Talvez as pessoas estão olhando para mim e para a sua vida e falando: ei, já está morta, já não produz mais, já não faz mais nada, ela está morta, ela está esquecida. Mas Jesus está falando: não, ela não morreu. Talvez uma multidão está falando isso, talvez muitas pessoas estão pensando isso a nosso respeito. Talvez você está vivendo essa reconstrução comigo nessas 14 semanas que nós vamos viver ainda.
Talvez você esteja aí dentro da sua casa, dentro do seu lar, sendo reconstruída por Deus, e as pessoas lá fora estão falando, ela já morreu, tá aquele alvoroço todo, ela já não faz mais nada, ela já não produz mais, ela tá parando. Talvez muitas pessoas se alegram, porque quando Jesus fala, a criança não está morta, mas ela dorme, as pessoas riram dele. Ao invés de falar, nossa, será? Será que pode mesmo? Ela pode voltar à vida? Será que ela só está dormindo mesmo? Talvez as pessoas estão totalmente desacreditadas de nós. Mas eu quero te dizer que quando Jesus entra, quando Jesus decide entrar na casa, algo acontece. Quando ele pega a mãe e o pai da criança, os seus discípulos que foram com ele, e entra dentro da casa, ele toma a menina pela mão e diz, Talita cumi, menina, levante-se. E hoje é o dia que Deus escolheu para dizer para você, ei, ainda que pareça que está morto, ainda que pareça que a sua vida está morta, que você não vai fazer mais nada, que você não vai produzir mais nada, chegou o dia de Deus dizer para mim e para você, mulher, levante-se. Essa palavra falou muito forte ao meu coração, queridas. Levante-se. Chegou a nossa hora, chegou a hora da gente se levantar. Talvez você possa dizer, mas ainda tem muita coisa para ser tratada de mim. Eu posso dizer isso para vocês. Ainda existem muitas coisas dentro do meu coração, dentro da minha mente que precisam ser tratadas, mas eu sei que se Deus fez na minha vida durante esse tempo, durante essas semanas que nós estamos fazendo esse devocional, eu sei que Ele também está fazendo na sua vida. Deus, Ele está curando as minhas raízes. Hoje eu consigo pensar em coisas que me feriam no passado e hoje já não me ferem mais. E eu digo passado para você 2, 3 meses atrás. Coisas que eu pensava 2 meses atrás e hoje eu penso já não me ferem mais. E foi quando o Senhor falou comigo, filha, chegou a hora de você sair. Chegou a hora de você se levantar. Esse tempo foi necessário. Eu te coloquei dentro da sua casa. Eu te fechei dentro da sua casa. Eu impedi que você fizesse tudo que você mais amava fazer, porque você precisava dessa reconstrução. Da mesma forma que Deus falou comigo, eu acredito que Ele está falando aí com você hoje. Era necessário passar esse tempo escondida, esse tempo no anonimato, para que chegasse a hora e o momento certo em que Ele pudesse olhar pra gente. Levanta, é hora de você se levantar. E eu fico tão grata a Deus, queridas, tão grata a Deus por tudo isso que nós estamos vivendo, por esse tema que Deus colocou no nosso coração, porque eu sinto muito forte Deus falando comigo, chegou a hora de você se levantar. Deus está trazendo uma paz tão grande para o meu coração novamente, que, olha, eu não consigo nem expressar para vocês a alegria de viver isso. Eu quero que vocês vivam isso também. Chegou a hora de vocês saírem e falar, é agora que eu vou viver o meu propósito. Eu parei, eu aceitei, talvez assim como eu, você também tenha aceitado que a sua vida estava em ruínas e precisava de uma reconstrução, e você parou e foi curada. Ainda que existam coisas que necessitam ser trabalhadas dentro de você, mas chegou o momento que Deus está falando pra gente se levantar. E eu quero deixar para você um trecho do livro que diz assim: portanto, há uma lição aqui a aprender. Antes de ser uma heroína do povo, seja uma protetora do seu lar. Foi isso que aconteceu com a pastora, foi isso que aconteceu comigo e talvez é isso que esteja acontecendo com você. Antes da gente se levantar e sair de dentro da nossa casa, algo aqui, algo aí precisava ser trabalhado,
precisa ser reconstruído. Antes de você querer tocar, abraçar, amar a vida de pessoas lá fora, você precisa cuidar e amar da vida dos que estão perto de você. Você precisa reconstruir o seu lar, cuidar da sua casa, para que você possa sair para fora, para que você possa se levantar e cumprir o propósito. E diz mais: hoje pare para ser reconstruída e o Abba irá reposicionar você. Você parando para ser reconstruída, você será reposicionada ao seu propósito. Amém, queridas? Fique com essa palavra no seu coração e ouça a voz do Espírito Santo dizendo para você hoje, nesse dia: ei, mulher, levante-se. Chegou o seu momento, levante-se, amém? E que no final desse processo que está quase chegando ao fim, desse tema de mulheres reconstruídas, que no final eu e você possamos dizer: eu sou uma mulher reconstruída, amém? Que Deus te abençoe.